Oiê, sou a Gabriela Iniesta e eu recém finalizei meus 3 meses no programa de treinamento e monitoramento de avifauna do AMA. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a coloração na plumagem das aves. Então a gente vai discutir um pouco sobre como as cores são formadas, né, como a coloração na plumagem se dá. Né, ela é formada a partir de quais estruturas. E também vamos falar sobre algumas funções dessa coloração na plumagem, né, que diferem muito entre as espécies. E também trouxe aqui algumas hipóteses do porquê as aves são coloridas, né? Então, são hipóteses que assim, a gente não tem uma resposta exata, né, determinada, para se bater o martelo, mas a gente tem diversas hipóteses que diferem entre si, mas que não se excluem, né, muito pelo contrário, se complementam e que trazem aí diferentes visões, né, do porquê as aves possuem essas cores. Então, para a gente começar, eu trouxe aqui algumas funções, né, da coloração da plumagem, como, por exemplo, a camuflagem e o mimetismo. É muito comum, por exemplo, em corujas, aves de rapina, bacuraus, né, essas aves que acabam assemelhando, né, a sua plumagem com o ambiente no qual elas vivem. Né? Ali, no caso, essa imagenzinha do bacurau, ele está, né, se camuflando diante de um tronco, que a sua plumagem é muito semelhante, né, à aparência de um galho seco. Uma outra função é pela seleção sexual, né, principalmente naquelas espécies que possuem dimorfismo sexual, ou seja, que a coloração difere entre o macho e a fêmea. Né, então, muitas vezes, essa coloração vai servir como um atrativo, né, na hora da escolha do parceiro. E uma outra função também muito bem conhecida é pelo próprio reconhecimento específico, né, de espécie para espécie, quer dizer, de indivíduo para indivíduo dentro de uma mesma espécie. Então, sabendo, né, que a coloração da plumagem desempenha diversas funções aí nas aves, a gente também precisa entender de que forma essas cores são formadas. Então, a coloração da plumagem das aves é formada basicamente por dois mecanismos, que são as cores pigmentares e as cores estruturais. Tá? Então, dentro das cores pigmentares, a gente tem principalmente a presença de melaninas e carotenoides. Então, né, as melaninas são pigmentos bem presentes em vertebrados, né, até mesmo na gente, é o que confere a coloração, por exemplo, do nosso cabelo, não da nossa pele. E esses pigmentos são sintetizados dentro das células de cada organismo, né? Então, ele é adquirido a partir de alimentos, né? Ele é uma cadeia formada a partir de aminoácidos, que são adquiridos a partir da alimentação. E esses pigmentos são responsáveis por produzir uma coloração que varia geralmente entre cores mais terrosas, né? Entre tons de preto, a marrom, cinza, um marrom avermelhado, um amarelo mais claro. E quanto maior for a concentração da melanina aqui na pena, né, no caso, mais escura vai ser a sua coloração. Então, por exemplo, se a gente enxerga uma ave com uma coloração preta bem viva, isso quer dizer que tem bastante concentração de melanina naquela pena ali, né, naquela plumagem. E os carotenoides, né, diferente das melaninas, eles não são sintetizados dentro das células. Né? Então, os únicos organismos que conseguem sintetizar os carotenoides são algas, fungos e algumas bactérias. Né? Então, como é que esse pigmento chega até a pena da ave? O carotenoide ele vai ser adquirido através da alimentação, né? Principalmente seja por plantas ou algas que já possuam, né, esses carotenoides ali, ou seja pela alimentação de algum indivíduo que consumiu, né, algum organismo ali que possuía carotenoide. Então, essa substância vai ser adquirida sempre através da alimentação, né, e ela vai conferir geralmente uma coloração que vai variar entre uma coloração meio amarela, entre um laranja e um vermelho, um rosado. E um bom exemplo para a gente tratar disso é como o caso, por exemplo, de flamingos e guarás, né, que são aves que possuem uma coloração que varia ali entre um rosado, né, um vermelho, um laranja, e que é principalmente pela presença de carotenoides. E aqui uma curiosidade é que nessas espécies, por exemplo, a variação entre indivíduos é muito grande, né, de coloração, porque essa coloração vai depender muito da quantidade de alimento que aquele bicho está ingerindo. Né, principalmente alimentos que tenham a presença de carotenoides.
Então aqui eu trouxe, né, dois exemplos de pigmentos que conferem a coloração da plumagem das aves, mas eles não são únicos, né? A gente tem alguns outros pigmentos que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Mas, a princípio, assim, o que se mais, né, se discute, o que mais tem uma relevância, assim, uma maior quantidade, é as melaninas e os carotenoides, né, que são mais determinantes na definição da coloração. Então, como eu havia dito, né, é a partir das cores pigmentares e as cores estruturais que vão, né, definir ali a coloração da plumagem de uma ave. E o que são, né, enfim, essas cores estruturais? As cores estruturais, elas não possuem nenhuma cor inata, né, como, por exemplo, o pigmento da melanina vai trazer ali uma coloração mais terrosa, mais puxado para um preto. Ou o carotenoide, a mesma coisa, mais para um laranja, um rosa, um vermelho. Esses pigmentos possuem uma coloração própria. No caso das cores estruturais, aqui a gente não está tratando propriamente de uma coloração, mas sim de estruturas. Né? Mas como assim? Então, as cores estruturais, elas são formadas a partir de estruturas que existem, né, na pena das aves, na conformação do formato mesmo da pena, né? Então, quando a luz é incidida, por conta dessas estruturas ali na pena, ela vai ser refletida de uma outra maneira. Então, ela sofre uma interferência, né, nessa reflexão, que faz com que a gente enxergue determinada cor. É como o caso, por exemplo, de quando chove e forma um arco-íris. Né? As gotas, as gotículas de água que estão ali, elas não possuem nenhuma coloração. Né? Mas dependendo da luz que incide sobre elas, é formado o arco-íris. Né? Isso é muito por conta do formato mesmo ali, da interferência que aquela gotinha tem sobre a luz. Então, aqui, por exemplo, no caso dos beija-flores, né, o que a gente chama de iridescência, que é quando, dependendo do ângulo que a gente olha para esse bicho, a gente enxerga uma coloração diferente nas suas penas, né? E geralmente são cores muito vibrantes, muito cintilantes, assim. E por que isso acontece, né? Justamente por conta da estrutura dessa pena. Então, dependendo do ângulo que você olha e da luz que está batendo, a gente vai enxergar uma coloração diferente, né? Por conta desse formato mesmo da pena. Aí, geralmente, essa interferência que eu digo é causada pela própria estrutura de queratina que está sendo formada a pena, ou por alguma bolha de ar ou algo assim que tenha dentro da estrutura da pena mesmo. Tá? Então, não sei se eu comentei isso, mas assim, as cores pigmentares e estruturais, elas não são excludentes, né? Não é ter um ou outro. As cores podem ser formadas tanto em conjuntos, né, pelas cores pigmentares e pelas estruturais, ou por um único processo, né? Então, eles podem se complementar também. E como eu havia dito, não é só a melanina e os carotenoides, né, dentro das cores pigmentares que confere a coloração à plumagem. Então, aqui eu trouxe essa imagem só para exemplificar mesmo alguns outros exemplos, né, como, por exemplo, eu não sei a tradução disso, mas são psittacufulvines e spenicines, né, que aqui no caso é uma coloração específica de pinguins e de psitacídeos. Então, o próximo tópico que a gente vai discutir aqui, então, é as diferentes hipóteses, né, da origem e diversificação da coloração das plumagens. Então, aqui a gente vai buscar entender, né, ao longo do processo evolutivo, de que forma que essa coloração foi sendo formada, né, e quais são os seus propósitos dentro da ecologia de vida de uma ave. Então, a primeira hipótese que eu trago aqui, ela trata de que a preferência da fêmea por determinadas características servem como indicadores de melhor qualidade genética individual. Então, essa hipótese vem muito numa ideia, né, de que, assim, para você manter uma plumagem colorida ou exuberante, você precisa ter um gasto energético com aquilo, né? E manter uma plumagem colorida e se expor também, né, claramente ficar mais atrativo para um predador por conta dessa coloração, exige que aquela ave tenha uma boa qualidade de saúde, né? Então aqui parte-se da ideia de que aquele macho que é mais colorido, é mais bem vistoso, né, ao olhar da fêmea, ele tem uma melhor qualidade genética, né, porque ele tem energia suficiente para poder estar gastando com aquilo, né, ou para fugir dos predadores, enfim. E que essas características, né, consequentemente, seriam repassadas para sua prole.
E nessa mesma ideia, assim, né, de qualidade genética, tem uma outra hipótese também, que traz que as características sexuais secundárias, né, ou seja, por exemplo, essa coloração exuberante que uma fêmea ou um macho tenha, e geralmente, comumente é um macho que possui uma coloração mais exuberante, mas né, nem tudo na biologia é um... A gente tem várias exceções aí, e aqui não é diferente. Mas então, essas características secundárias, né, como é o caso da coloração da plumagem, vão servir como indicadores de resistência herdável a parasitas e doenças. Então, parte desse mesmo princípio, né, se aquela ave consegue manter aquela coloração de plumagem tão, né, tão bonita, tão vistosa, isso significa, né, que aquele indivíduo tem uma energia suficiente, né, uma boa qualidade genética para poder, enfim, lidar com aquela situação. E aqui também, consequentemente, essa qualidade genética, né, que tá sendo repassada ali, quer dizer, que está sendo expressa para aquele indivíduo, vai ser repassada, né, para sua prole. Então, aqui uma outra hipótese, que agora vai um caminho um pouco diferente, né, traz que diferentes espécies de aves apresentam diferentes cores simplesmente porque habitam diferentes ambientes de luz. Mas como assim, né? Vejam, aqui a gente tem duas vias. A gente tem, de um lado, no sentido de possuir uma plumagem que vá se camuflar diante daquele ambiente de luz, né? Seja pela própria formação vegetal do ambiente, né? Se é um ambiente florestal, se é um campo, desde a quantidade de luz que é incidida sobre ele ali. Então, né, a gente tem esse lado da camuflagem, então o bicho vai possuir uma coloração, né, da plumagem que vai auxiliar ele a se camuflar dentro daquele determinado ambiente. E a gente também tem um outro lado, que é dessas aves que possuem cores mais exuberantes, né, que é justamente para parecer mais, se aparecer mais dentro daquele ambiente. Então, por exemplo, a gente tem algumas colorações que, não sei, dentro de uma floresta, por exemplo, uma floresta da Mata Atlântica, né, tendo em vista que grande parte da vegetação tem muitos tons de verde, algumas colorações de plumagem se destacam mais, né, dentro desse ambiente. Diferente, por exemplo, de florestas temperadas, né? Enfim. Então, essa hipótese, né, traz essa ideia de que é o ambiente, né, a composição do ambiente e a luz que incide sobre ele, que determina o porquê das aves possuírem, né, a sua coloração, seja para ficar mais críptico, né, se camuflar de alguma forma, ou para se exibir, né. A gente tem essas duas frentes. Uma outra hipótese que eu trago aqui, então, é que a coloração da plumagem evoluiu em resposta ao sistema visual das aves, e não ao contrário disso, né? Mas como assim? Por exemplo, se a gente parar para pensar numa flor e num polinizador, não é o sistema visual do polinizador que sofreu um processo evolutivo ali para poder, né, enxergar aquela coloração na flor. Foi aquela coloração da flor que foi sendo moldada de acordo com o sistema visual, né, de quem ia polinizar ela. Então, aqui nesse mesmo sentido, a gente tem a ideia de que, desde os grupos mais basais, né, a composição do sistema visual das aves é o mesmo. Né? Então, o que a gente tem que foi se moldando com o tempo é essa diversidade mesmo entre as diferentes colorações de plumagem. Então, a gente tem que os grupos atuais de aves que a gente conhece hoje, com as suas colorações, né, foram sendo moldados ao longo do processo evolutivo, de acordo com o sistema visual das aves, que é algo bem estabelecido, então, desde os grupos mais basais, né, do seu surgimento. E apesar de eu estar dizendo, né, desse sistema visual ser relativamente fixo, né, desde os grupos basais, a gente tem que a presença, né, dos pigmentos carotenoides são um dos principais contribuintes para a diversidade da plumagem que a gente tem atualmente. Então, aqui se a gente para analisar grupos, né, grupos mais antigos, eles não possuíam, né, a capacidade de absorver os pigmentos carotenoides. Né? Isso foi sendo moldado ao longo do processo evolutivo, né, até que se chegasse às aves atuais que conseguem,
né, adquirir esse pigmento. E desde então a gente consegue observar uma variedade muito maior, né, dentro dessa diversidade de colorações de plumagens. Bom, para a gente finalizar aqui, eu trouxe uma outra visão. E é uma visão bastante discutida, principalmente nesse livro aqui do Darwin, tá? Inclusive tem a fotinha dele ali, né, a ilustraçãozinha dele. E nesse outro livro aqui que trata sobre a evolução da beleza, né, que é do Richard Oprah. Então aqui, né, ela traz essa ideia de que a beleza evolui principalmente porque é prazerosa para o observador, né? Então ela vai, não que ela vá ao contrário, né, dessa questão de melhoramento genético ou de evitar uma predação, ela não ignora essas outras visões, mas ela traz essa consideração de que as aves conseguem optar pelo belo, né, de que aquela plumagem mais bonita, mais vistosa, mais exuberante, vai chamar a atenção, principalmente porque é belo, é prazeroso para aquele indivíduo que está observando, né? E não necessariamente porque isso, né, induz que aquele indivíduo possua uma boa qualidade genética ou algo do tipo. Então, é muito interessante observar, né, que essas hipóteses diferem, né? Algumas nem tanto, mas, no geral, diferem entre si, né, mas trazem interessantes visões assim para se poder explicar, né, entender de fato, né, como ao longo desse processo todo evolutivo as cores foram sendo moldadas, né, construídas e o porquê delas estarem ali. Então isso é muito bacana. Mas bom, pessoal, é isso. Eu finalizo por aqui e essas são as referências que eu utilizei. Então valeu para você que assistiu até aqui. Obrigada.